Aos adultos que permanecem, quero convidar você então a abrir a palavra do Senhor no Salmo 23, para nós fazermos a leitura do Salmo inteiro, do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 23, versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler de forma alternada? Vou ler os versículos ímpares. Eu peço aos irmãos que leiam os versículos pares, por favor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estar na Tua casa. Pedimos ao Senhor que abençoe toda esta escola dominical, todas as classes, cada aluno, ó Deus, que está presente, que o Senhor nos permita compreender com mais clareza, maior profundidade a Tua palavra, que o Senhor transforme, ó Deus, a vida de todos nós, adultos, adolescentes, crianças, todos possam viver um relacionamento contigo, ó Pai. Nesta aula, Senhor, pedimos que o Senhor guie os nossos pensamentos, que o Senhor nos permita, ó Pai, compreender a Tua verdade, a revelação do Senhor pela Tua palavra, da Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de pedir que você separe neste momento na sua mente a sua rotina. Cada um de nós temos uma rotina diferente, com tarefas diferentes, lugares diferentes que nós vamos. E eu gostaria que você então dividisse a sua rotina por períodos. Período da manhã, período da tarde e período da noite. Você consegue separar na sua mente qual desses momentos você está mais ocupado? Quais são aqueles que estão com a ocupação maior pelo período da manhã? Podem levantar a mão, por favor? Período da manhã. Quem são aqueles que têm a maior ocupação no período da tarde? Da tarde. Da noite. Alguém na madrugada? Não? Que bom, né? Que ninguém está precisando perder as noites de sono, trocar, né? A noite pelo dia aí. Agora, qual desses períodos você está sozinho? Período da manhã, alguém? Período da tarde, alguém? Período da noite? Alguns levantaram várias vezes, né? Agora, uma outra questão. Em qual desses períodos você se sente sozinho? Veja que há uma diferença nas duas perguntas. Porque apesar de toda a sua ocupação, de todo o tempo, de todas as tarefas que você tem, de todas as pessoas com as quais você está envolvido em todos os momentos, você pode estar com elas e ainda assim se sentir sozinho. Estar sozinho é diferente de eu dizer que eu me sinto sozinho. Você pode ter vindo hoje à escola dominical, conhecer todos que estão aqui presentes, frequentar esta igreja há muito tempo e ainda assim se sentir sozinho. Apesar de nossa classe
não ter ninguém que está sentando longe de todos, a não ser o Rafa, que está um pouco mais para frente, né, que está mais sozinho que vocês, né? Mas nós estamos com outras pessoas aqui, que todos conhecemos, né? E é importante, então, esta manhã, nós falarmos um pouco sobre isso. Como nós devemos, então, enfrentar a solidão. Porque quando nós falamos sobre estar sozinho, é diferente de eu dizer, então, que eu estou vivendo na solidão. E nós vamos olhar a palavra do Senhor, mostrar 2 momentos onde Jesus viveu as 2 coisas. Um momento ele esteve sozinho, e outro momento ele se sentiu sozinho. Vamos ler os 2 textos? Mateus capítulo 14, versículo 23. Alguém pode ler para nós? Vejam só, então, este é um dos momentos onde o Senhor Jesus optou, né, ou seja, de forma voluntária, que ele disse: eu vou me afastar dos discípulos para estar sozinho, não é? Ou seja, nós vemos Jesus então nesse momento escolher orar sem eles. Outros momentos no deserto, Jesus estava também sozinho. Você vê então em alguns instantes que ele escolhe para que ele possa voltar ao Pai, para que ele possa clamar ao Pai, para que ele então desenvolva este relacionamento e ele seja guiado pelo seu ministério, que há uma dificuldade, há um peso que está por vir, mas é algo completamente voluntário. Mateus 27, 43. Alguém pode ler para nós, por favor? (43) 46, perdão. Isso. Isso. Então aí nós temos um momento do ministério de Jesus, onde ele está então na cruz e ele se sente sozinho. E ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Por que que Jesus então foi abandonado, se nós podemos dizer assim? Esse texto nos mostra como se a face do Pai voltasse contra Jesus, porque ele está recebendo sobre ele agora todo o peso do pecado. Isso faz então com que ele se sinta sozinho. A solidão de Jesus, ela surge neste momento. Nos outros eram instantes completamente voluntários. Ele escolhia se afastar, ele escolhia estar longe das pessoas com um propósito. E você, em alguns momentos da sua vida, você pode dizer: não, eu agora, nesse instante, neste dia, eu prefiro estar sozinho. Seja para você planejar, seja para você trabalhar, seja para você orar, buscar ao Senhor, você então faz uma escolha. Eu agora vou me afastar das pessoas, eu vou me afastar da minha família por um instante, eu vou me afastar da igreja por um instante, nesta hora, para eu poder orar, para eu poder fazer uma tarefa específica. Você busca então esse momento sozinho, para que você possa então realizar aquilo que você quer. E o final de tudo isso é fortalecimento da sua fé, desenvolvimento do seu projeto, é a execução do seu trabalho, aquilo que você está então almejando com esse tempo, porque sozinho é muito mais fácil para você, em alguns instantes. Por outro lado, então, você pode estar vivendo com as pessoas e sem escolher, você está vivendo em solidão. Veja então que não é algo que você escolhe,
mas é algo que pode acontecer com você. Algo que pode te levar então a sentir isso. E as causas, elas podem ser inúmeras. O grande problema de viver na solidão e não sozinho é que a solidão, ela é dolorosa. A solidão, ela é destrutiva, a solidão, ela pode ser amarga, a solidão, ela pode causar feridas, a solidão, ela é ruim para nós. Porque é este sentimento de abandono, eu não tenho ninguém comigo, eu não tenho ninguém por mim. Apesar de você viver diversos relacionamentos, né, você pode pensar, bom, minha família é muito grande, né? Tenho muitos irmãos, tenho muitos tios, tenho pessoas que estão a todo tempo se reunindo, estamos juntos. Mas quando você vive na solidão, você está dizendo que esses relacionamentos que você tem, eles não têm utilidade alguma para você, ou seja, eles não têm serventia, eles não trazem nenhum benefício, eles não favorecem a você para que você se sinta bem, para que você esteja confortável, para que você esteja vivendo então em família ou até mesmo em comunidade. Você acaba então ignorando até mesmo a presença dessas pessoas. E como eu disse, isso pode acontecer quando você está na igreja, quando você está dentro de casa. Você pode ser alguém que na sua família você está se sentindo hoje abandonado. É um sentimento então que é destrutivo, é doloroso você estar no meio daqueles que você ama, ou que te amam, ou que deveriam viver assim, né? Esse amor recíproco, e você ter esse sentimento de abandono, esse sentimento de solidão. Ambiente de trabalho também pode acontecer isso, né? Você está vivendo com muitas pessoas, trabalhando com elas, mas você não desenvolveu relacionamento com ninguém. Sente ali abandonado. Solidão, então, afeta a sua vida. Veja então o Salmo 25, que nós fizemos leitura agora há pouco na devocional. Versículos 16 e 17 também falam um pouco sobre isso. Alguém pode ler para nós, por favor? Salmo 25, 16 e 17. Como é que Davi está vivendo? É uma solidão por causa das circunstâncias, ou ele está sozinho pela sua própria escolha? O que é que você percebe quando Davi então está dirigindo ao Senhor esta oração? Existe sofrimento quando ele está clamando a Deus? O que é que você consegue perceber nesse texto? Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. E o momento que você pode então optar por estar sozinho para você desenvolver algo, né? Crescimento espiritual ou desenvolvimento de algum projeto. Qual desses momentos você identifica com maior intensidade na sua rotina? Momentos sozinho ou sentimento de abandono e de solidão? Nós identificarmos isso porque a solidão ela vai trazer prejuízos para nós. Nós vamos analisar à frente, assim como alguns personagens bíblicos que passaram por momentos assim e também sofreram com isso.
sofreram por viver esses instantes intensos, sem a presença dos outros, ou com a presença dos outros, mas sentindo-se assim abandonados. Gostaria de pedir que alguém fizesse a leitura para nós, de Êxodo capítulo 2, versículos 12 ao 14, e outra pessoa fizesse a leitura para nós, primeiro livro dos Reis, 19, 9. Êxodo 2, 12 ao 14. Bem, nós temos aí uma das circunstâncias na vida de Moisés, quando ele ainda estava em meio ao palácio, no desenvolvimento, que nós sabemos de sua história, que ele é pego pela filha do faraó para ser criado, e este momento de sua vida é quando ele mata então o egípcio por lembrar do seu povo, a quem ele pertencia. Isso faz com que ele se isole, que ele viva então sozinho, que ele fuja. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Tudo bem, então nós temos aí outro personagem, também uma história bastante conhecida, que nós sempre mencionamos quando falamos desse sentimento, Elias sempre vem à nossa mente para nós falarmos sobre isso. E ele passou por uma batalha muito intensa, ele recebe uma perseguição da parte de Jezabel, e nesse momento então ele se esconde. Ele volta-se então a um isolamento, pelo esgotamento, pela dificuldade que ele estava sentindo naquele momento, e ele sente-se tão sozinho que o texto nos diz que o próprio Elias chega a pedir a sua própria morte. Então nós temos aí vários personagens bíblicos que nos mostram, além de Jesus, o sentimento de solidão, as dificuldades, as dores e os prejuízos que a solidão pode trazer então a vida de cada um de nós. O efeito desastroso, assim como aconteceu aí na vida de Elias, Mas as Escrituras, elas nos ensinam como é que nós deveríamos viver. Quando você olha para Gênesis capítulo 2, você observa então que o Senhor havia dado uma direção. Gênesis 2:18, alguém pode ler para nós, por favor? Isso, então desde o momento da criação, nós observamos que o próprio Deus não nos fez para nós vivermos e nos sentirmos sós. Você tem então toda a criação do Senhor para nós termos pessoas perto de nós que nos deem um amparo, que nos deem auxílios, Nós vemos o Senhor criar então Eva para que pudesse ser a auxiliadora, aquilo que Adão tinha para cumprir em meio a todo o jardim. E você vê então isso sendo vivido inicialmente no ambiente familiar. Deus cria a família para que você possa estar inserido num contexto onde as pessoas possam te auxiliar, viver com você, conviver com você, para que você não se sinta só. Não é bom que o homem esteja só, e viva por consequência com este sentimento. Quando você amplia um pouco este círculo, você não olha somente para a sua família, os de casa, o pai, mãe, filhos, mas você pode ampliar olhando para os outros parentes, Você tem aí avós,
você tem aí tios, você tem primos um pouco mais distantes, que também fazem parte deste círculo de relacionamentos nos quais nós podemos receber este amparo. Ampliando um pouco mais isso, você tem amigos, que não são sangue do seu sangue, né? Não são seus parentes, mas que muitas vezes são mais próximos, muitas vezes são mais sinceros, muitas vezes cuidam mais de você, até mesmo do que os de casa, né? Há amigos mais chegados que irmãos, né? Então é um papel dentro da sociedade que você encontra, criado por Deus, para nós não nos sentirmos sós, para nós estarmos com as pessoas e vivermos em completo relacionamento com elas. Quando nada disso dá certo por causa do pecado, você tem famílias desestruturadas, parentes com os quais você não conversa por causa de personalidades, por causa de pecados, amigos que quebraram o relacionamento com você pelo simples fato de você ser cristão, você perde toda essa rede de apoio. E aí é que você olha então para a igreja. A restauração de tudo isso em Cristo Jesus para aqueles com quem nós agora podemos chamar de irmãos. E a palavra do Senhor, ela traz para nós alguns mandamentos que nós podemos chamar de recíprocos, né? Sempre uns aos outros, que falam de posturas que devem acontecer em todos os ambientes, mas principalmente com aqueles que são da fé. Vamos ler alguns desses textos para nós podermos recordar? João capítulo 13, versículo 34. Outra pessoa lê para nós Romanos capítulo 15, versículo 7. Outra pessoa lê para nós Gálatas 5, 25, 26. Já vou continuar a lista aqui, senão a gente esquece o primeiro, né? João capítulo 13, 34. Amar uns aos outros, recíproco, né? Romanos capítulo 15, versículo 7. Acolhimento, né? Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. Não provoquem uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. E o último, Tiago capítulo 5, versículo 16. Alguém lê Hebreus 3 e outro Tiago 5, 16. Isso, então, exortai-vos uns aos outros para que ninguém permaneça em pecado. Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode com sua eficácia a súplica do justo. Orai uns pelos outros, confessai uns aos outros os pecados. O que é que todos esses textos, mandamentos recíprocos, então, eles nos ensinam? A importância de nós não vivermos sós, de vivermos junto com as pessoas. Se nós temos dificuldade, então, de encontrar esta postura no meio do nosso lar, com os nossos parentes, com os nossos amigos, nós precisamos identificar isso no meio da igreja. A igreja precisa resgatar esta postura, porque nenhum de nós foi criado para viver sozinho.
Nenhum de nós foi criado para estar sozinho. Veja que desde o início o Senhor chama uma família e transforma essa família em um grande povo. Em nenhum instante esses estão sozinhos para servir a Ele. Há sempre uma ligação, há sempre um propósito a se cumprir junto com os outros. Quando Elias então está naquele momento na caverna e ele se sente só, algo faz diferença na sua vida. O Senhor se revela a ele e diz que não estava em meio ao fogo, em meio aos barulhos, mas num cicio tranquilo e suave. O texto nos mostra então que quando tudo isso não está sendo vivido da forma correta, na família, com os amigos, ou até mesmo na igreja, onde você pode ainda sentir-se abandonado, nós temos o consolo da parte do Senhor para nos manter fortes, para nos manter em pé, para nós continuarmos a nossa batalha. Foi o que Elias descobriu. O Senhor estava com ele em todos os momentos, até nos mais silenciosos. Não era só nos momentos de batalha, não era só nos momentos onde havia fogo descendo do céu, era em todos os instantes. Deus estava com ele. Quando você volta ao Salmo 23, que nós fizemos leitura ainda no início, o versículo de número 4, ele fala isso para nós. Um versículo que você talvez saiba até de cor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Diversos momentos que nós podemos então passar pelo vale, sentindo-se então abandonados, nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco, ou seja, você não está sozinho completamente, apesar das pessoas estarem vivendo em desobediência a Deus, apesar do mundo estar completamente avesso à vontade do Senhor, você ainda tem um Deus fiel, imutável, que cuida de você, a quem você pode buscar, a quem você pode clamar, mesmo você se sentindo aflito, angustiado, você volta a Ele em oração, Ele preenche o seu interior, te dá forças e você continua. Mas nós precisamos pensar então que a solidão, ela pode vir sobre nós por causas diversas. E é importante nós então colocarmos isso aqui em meio até à geração que nós estamos, o que pode levar alguém a sentir-se só, sentir-se abandonado. O que você acha que hoje traz prejuízo para os relacionamentos das pessoas, que leva as pessoas a uma vida de solidão? Qual a grande causa que você acha que é? Pode ser um destes, né? A tristeza profunda leva essa pessoa a uma condição psicológica, uma doença, precisa ser tratada, que pode ter várias causas, inclusive espirituais. Se a pessoa é em pecado, ela pode acabar vivendo de uma tristeza profunda, mas não podemos dizer que ela é assim em todos os casos. Há questões orgânicas, né, genéticas, que podem levar a pessoa a isso, mas faz com que essa pessoa sinta solidão. E aí nós vemos o número, né, as taxas que você pode encontrar aí de pessoas que pensam ou até cometem o próprio suicídio, porque o sentimento de abandono, de solidão, até mesmo por causa dessa doença, faz com que a pessoa então chegue a pensar assim como Elias: a minha vida não tem sentido algum mais. E são inúmeros, sejam pessoas que estão fora ou até mesmo dentro das igrejas. A solidão pode atingir qualquer pessoa, em qualquer momento. Sentir-se abandonado, né? Mesmo no meio de uma grande multidão, né? Qual é o outro motivo que você pode colocar para nós que pode levar então à solidão? Morte de uma pessoa muito próxima, porque vai gerar
este distanciamento, né, desta pessoa, e talvez uma tristeza que venha junto, né, um processo de luto pode fazer com que essa pessoa sinta-se, então, naquele momento, sem ninguém para ampará-la, sem ninguém para dar a ela o consolo, também pode ser, né, momento de tristeza novamente. O que mais que você pode colocar que pode ser a causa de uma solidão? Certo. Sim. Muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque se nós formos falar de aposentadoria, né? Quantos sonham com a aposentadoria aqui ainda, né? Mas quantos já vivem a aposentadoria e perceberam que ela talvez não fosse tudo aquilo que sempre sonharam? E até momentos de solidão foram vividos porque talvez não se prepararam para mudar a rotina e estar muitas vezes com menos pessoas, ou até mesmo estar sozinhos. Porque nem sempre estar sozinho significa sentir-se abandonado. Mas em muitos momentos, por não cuidar deste conceito, cuidar de com quem nós estamos, quem realmente nos acompanha, não é? Quem nos dá o consolo, quem nos dá amparo, quem nos dá as forças, nós podemos chegar a este momento, né? Quantas foram os efeitos que nós vimos até acontecer em decorrência do tempo da pandemia que todos nós passamos, na vida daqueles que são idosos, que era um grupo de risco, que tinham a saúde mais fragilizada, que a maior parte se distanciou dos seus familiares, ninguém queria chegar perto dos idosos para não contaminar eles, achando que isso seria completamente positivo, e em muitos casos o efeito foi contrário. Foi negativo porque gerou aí crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque as pessoas sentiram-se abandonadas. Né? Quantos até dentro de casa trancavam-se nos quartos, né? Nós vivemos isso. Era um isolamento circunstancial, porque havia uma questão de saúde pública, sim, mas nós nos sentimos isolados, abandonados, né? E aqui eu estou falando especificamente dos idosos, né? Porque nós falamos agora de aposentadoria, né? E são circunstâncias das fases da vida. Sentir-se abandonado na idade avançada, na melhor idade, né? É muito comum. Porque os parentes cada um já está com a sua vida feita, os filhos já estão crescidos, os netos têm a sua rotina, os irmãos já não estão tão perto assim, alguns não têm tanta saúde para poder estar junto. Essa é a rotina. E o sentimento de solidão, ele alcança. Só que ele é desastroso, é amargo. Sentir-se só é amargo demais. E aí você pode olhar não só a vida, né, a fase, né, a circunstância dos idosos,
mas isso está atingindo a todos. Você tem hoje crianças que estão no ambiente familiar, uma família que já não tem estrutura alguma, e essa criança está se sentindo sozinha. O número de crianças, adolescentes, que já estão desenvolvendo crises de ansiedade, que já estão desenvolvendo depressão, é crescente. Porque nós somos feitos para nos relacionar, não fomos feitos para ficar sozinhos, para sentir este abandono. E você vê então quantos estão vivendo assim, né? Na faixa aí talvez dos adolescentes, para jovens, que apesar de estar no meio da turma, no meio dos amigos ali, eles se sentem sós. Uma das causas é a tecnologia. Você já parou para pensar quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais hoje em dia? Você consegue olhar comigo em 1995, né? Você se lembra dessa data? Talvez tenha gente que não tinha nem nascido ainda aqui, né? Eu me lembro de 1995, olha só, entregando idade, né? E lembro, a memória ainda está boa. Foi a primeira vez que nós tivemos contato com computador e internet dentro de casa. Era aquele negócio bem lento, né? Discada, coisa antiga ainda. Antes disso, éramos aqueles que corriam na rua, éramos aqueles que brincavam de bola, de esconde-esconde, né? Estou falando de minha infância, adolescência aí. Uma adolescência até infantil, vamos dizer assim, no começo, por causa disso. Estava com os amigos da rua, os amigos do quarteirão. Isso foi avançando, nós fomos imergindo na tecnologia e isso foi diminuindo, nós fomos nos afastando, nós fomos nos isolando de forma intencional e proposital. A tecnologia hoje faz com que você veja os seus parentes pelo celular, você não precise mais ir até eles. É bom, mas causa efeitos negativos também. Você não precisa mais estar com as pessoas para falar com elas. Antes não, né? Antes você tinha que pegar ônibus, você tinha que viajar, você tinha que ter horas para ir atrás das pessoas, você ia para falar com os parentes, amigos, irmãos da igreja. O que você fazia? Você não ligava, você não fazia chamada de vídeo, você ia na casa deles. Hoje isso diminuiu. Em média, sabe quantas horas o brasileiro passa nas redes sociais? Por dia, em média, 4 horas. A média mundial é 2 horas. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, não, isso é pouco, é muito mais, né? A gente sabe que para muitos é muito mais do que isso. Mas vamos pensar em 4 horas, como uma média, tá? Quantas horas tem o dia? Vamos brincar de cálculo aqui bem rápido. Quantas horas tem o dia? 24. Quantas horas você dorme? Vamos colocar o horário normal, tá? Umas 7 ou 8 horas. 24 menos 8. Quem é rápido aí? Professor de matemática, engenheiro, quem me ajuda aí? 16. Sobraram 16 horas. Quantas horas de trabalho geralmente nós temos? 8, né? 16 menos 8? 8. Quantas horas as pessoas passam nas redes sociais, em média? 4. Quantas horas sobraram para você viver? 4. 4 horas por dia para você. Aí eu não coloquei aqui afazeres de casa, mercado que você tem que fazer, banco que você tem que ir, toda a sua rotina, né? Quanto tempo sobra para você estar com as pessoas? Mais que 24, tem que aumentar o tempo do dia. Não tem tempo. A gente fala isso, né? Não tenho tempo, não. O tempo para visitar os irmãos da igreja? Eu não tenho tempo. Não é? Eu não tenho tempo para ver meus parentes. Aí fica pior, né? Eu não tenho tempo para meus filhos. Não tenho tempo para meus pais. Mas 4 horas de redes sociais você tem? 4 horas fazendo o que você gosta, você tem. O tempo somos nós que administramos. Ele está nas nossas mãos. Nós controlamos o que fazemos com ele em todos os momentos. Muitas vezes a causa da nossa solidão
Ela foi construída porque nós não administramos o nosso tempo. Não desenvolvemos relacionamentos saudáveis e profundos com pessoas onde nós hoje temos confiança, porque não investimos tempo para estar com eles. Quantas pessoas perderam seus tempos por causa do excesso de trabalho e assim não desenvolveram um relacionamento familiar, e quando o tempo passou, ela olhou para trás e ela percebeu: olha, agora eu estou só. Porque não desenvolveu um relacionamento saudável com os filhos, com os pais, com os irmãos. E o sentimento amargo da solidão alcançou essa pessoa na fase adulta, na melhor idade, em alguns casos. Então nós precisamos pensar sobre isso. Quais são as causas que estão levando as pessoas a se sentirem abandonadas? Hoje você tem as redes sociais como um dos meios, mas são tantas as coisas que nós poderíamos citar, A Beth falou aí sobre a questão do trabalho, o excesso de trabalho, ou as circunstâncias do trabalho, um trabalho que a pessoa tem que viajar demais. Pode ser muitas coisas que te afasta das pessoas e você não consegue desenvolver esse relacionamento, e você acaba então vivendo na solidão. Das causas piores é quando isso é por conta de pecados, Você peca contra o Senhor, desenvolve uma vida completamente contrária à vontade de Deus. Isso faz com que você se afaste não só do Senhor, faz com que você se afaste das pessoas. Você deixa de conviver, você deixa de amar, você deixa de acolher, e todos os mandamentos recíprocos que nós ouvimos aí. E para o arrependimento, como nós falamos no Salmo 25, um coração sincero que volta ao Senhor. Existem causas então que podem ser de questões de desenvolvimento, questões psicológicas, circunstanciais, como trabalho, ou também espirituais. Qual é aquela que está te afetando hoje? Qual é aquela que você pode buscar ajuda, que você pode trabalhar? Qual é aquela que você pode ainda evitar, para que você não caia neste momento tão complicado que é o momento de sentimento de abandono? Porque os efeitos, eles são bastante tristes sobre nós. Nós falamos aqui então sobre a depressão. Algumas pessoas são levadas aí a crises, ansiedade, síndrome do pânico. Outros vão voltar ao uso de questões ilícitas como drogas, álcool, para tentar preencher este vazio, preencher esse sentimento. Elas vão tentar então colocar qualquer coisa neste momento para que a mente delas se desligue, para que elas então fujam disso, Uma forma de fuga. Em todos os casos, o fim é trágico. Em todos os casos, isso vai então levar a um momento de grande tristeza. Quando nós vemos então a realidade que talvez esteja acontecendo com alguém que está na igreja hoje e você não saiba, nós precisamos pensar sobre isso como igreja, como povo do Senhor. Como é que nós, como povo do Senhor, estamos lidando com o abandono? Estamos lidando com a solidão. Como é que nós, como igreja, estamos cuidando uns dos outros? Primeiro, você precisa então identificar que isto é real. Essa é uma realidade. Identificar que fulano ou ciclano, eles estão vivendo assim, apesar de estarem junto com as pessoas. Isso só é possível no convívio, irmãos. Isso só é possível quando você realmente vive a vida como irmãos em Cristo, como família de Deus.
quando você não conhece as pessoas só de nome ou de história, porque vocês passaram muito tempo, mas quando este relacionamento há um contato, quando a vida ela está presente. E é isso que Jesus fazia em todo o seu ministério. Ele discipulava aqueles com quem ele caminhava. Isso é o discipulado, né? Você estar com as pessoas, conhecer as pessoas, saber as suas dores, instruí-las, aconselhar, exortar, mostrar para ela o caminho para que ela esteja sempre na presença do Senhor. Como igreja, nós precisamos lutar contra o sentimento de solidão para que as pessoas não cheguem ao fim trágico. Muitas vezes nós ignoramos porque é mais fácil eu me envolver com alguém que está vivendo nessa circunstância, é difícil, vai dar trabalho, vai ser complicado, talvez traga um peso emocional, e eu opto por não me envolver com as pessoas para eu não sentir isso. Mas quando você fala de igreja, quando você fala de corpo de Cristo, essa opção, ela não existe. Quando você olha para as Escrituras, você começa a entender que você é responsável por estar com as pessoas, viver com as pessoas, cuidar das pessoas. Este é o amor do Senhor que nós temos que viver uns para com os outros, um amor sacrificial. Nós vivemos o acolhimento, nós vivemos a exortação, nós vivemos a hospitalidade, nós estamos a todo tempo olhando uns para os outros para poder identificar e cuidar das pessoas. Romanos, Paulo nos lembra que todo tempo nós temos que nos alegrar uns com os outros e chorar uns com os outros. Ou seja, não é só no momento de alegria, de festa, de comemoração que você tem que buscar estar com os irmãos. É em todo tempo, conviver com eles. E você possa identificar isso e viver como o povo do Senhor esta realidade, para que você então lute contra este sentimento de solidão, para que você possa ajudar as pessoas a sair muitas vezes até de crises de ansiedade, crises depressivas, pessoas que estão se afundando no álcool, se afundando muitas vezes nas drogas, por viver na solidão, e você pode ser então usado pelo Senhor para auxiliar essas pessoas, simplesmente chegando perto, simplesmente convidando ela para estar com você, simplesmente se oferecendo para ouvir, aconselhar, para você instruir. Cada uma vai ter uma circunstância, cada uma vai ter uma maneira de você orientar, de você usar as Escrituras para isso, mas lembre-se que em todo tempo é através da palavra. O Senhor vai usar a sua vida para que pela palavra você possa abençoar a vida de outros, fortalecê-los, resgatá-los até mesmo do momento de profundidade que eles estão aí passando. Que Deus nos abençoe como igreja e nos ensine então a sair da solidão, voltando à presença dEle, vivendo com as pessoas e sendo usado também para ajudar os outros. Alguém gostaria de comentar alguma outra questão sobre essa nossa lição, alguma dúvida? O texto que nós vamos ler, irmãos, está lá em Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Está sendo projetado ali também. Vamos ler todos juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de vir à Tua casa, de nós podermos ouvir a Tua palavra e compreender, a Deus, a diferença de momentos que nós passamos. Sabemos, a Deus, que muitos deles são circunstanciais,
que nos isolam das pessoas, que nos fazem, ó Deus, estar distantes. E por conta disso, ó Pai, o sentimento de solidão tem invadido os corações. E nós queremos clamar ao Senhor neste momento para que venha agir na vida de cada uma das pessoas que estão se sentindo abandonadas. Aqueles que se sentem, ó Deus, abandonados em meio à família, que se sentem abandonados em meio aos amigos, que se sentem abandonados até mesmo dentro da igreja, Senhor. Nós clamamos que o Senhor, com Teu Espírito Santo, venha trazer à memória destes a Tua palavra, para que eles tenham a esperança no Senhor, para que eles recordem das Tuas promessas, para que eles olhem para Ti, ó Deus, e lembrem que, ainda que eles andem pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com eles. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos dê sempre o entendimento da Tua palavra para podermos viver em obediência, que o Senhor nos dê consciência do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo, para nós podermos investir tempo naquilo que realmente é necessário, ó Pai. Especialmente com a nossa família, filhos, pais, irmãos, com a nossa família da fé. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os nossos relacionamentos, para que todos sejam saudáveis, para que todos possam ser com profundidade, e assim possamos confiar nas pessoas, recebendo conselhos, podendo desabafar com elas as nossas angústias, e assim, ó Deus, encontrar amparo, um ombro amigo, irmão, entre aqueles que estão perto de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor que fortaleça a Tua igreja, use o Teu povo para que retirem as pessoas dessas circunstâncias. Sejam usados por Ti para livrar alguns que estão vivendo em depressão, que estão passando por ansiedade, estão passando por crises, ó Deus, que o Senhor esteja usando o Teu povo para abençoar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos, porque sabemos, como diz a Tua palavra, que o Senhor está conosco. O Senhor nos fortalece e o Senhor usa as nossas vidas conforme a Tua santa vontade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.